Bom, vamos fazer uma pequena revisão. Vocês estão vendo que eu estou fazendo vocês lembrarem, né? Quero todo mundo tirando 20 na prova, tá? Bom, nós vamos fazer uma revisão sobre o que a gente falou nas duas últimas aulas. Vamos fazer uma revisão um pouco diferente hoje. Eu vou pedir ajuda de algumas pessoas aí, tá? Falamos que a história de Jesus se encontra onde? Em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ótimo. E falamos também sobre a teocracia judaica. O que é a teocracia judaica? A forma de governo. E a teocracia judaica é a forma que Deus encontrou, que Deus fez para que Ele liderasse na realidade a nação dele, né? E é composta por quem? O sacerdote, o rei e o profeta, certo? Entre o Velho e o Novo Testamento, a gente teve um tempo onde Deus não falou com o homem. Quanto tempo foi isso que ficou? 400 anos de silêncio. Significa que Deus estava na sala dele assistindo Netflix durante todo esse tempo? Não. O plano dele continuou acontecendo. Ele só não estava falando com o ser humano. Ele não estava se comunicando através de profetas nem nada. Mas o plano dele, até Jesus fala, meu pai está trabalhando e eu também estou trabalhando. Então, Deus nunca esteve parado. Ah, não, 400 anos de silêncio, então Deus estava de férias. Não estava. Ele continuava trabalhando, tá? Aí no tempo de Jesus, a Judéia e boa parte do mundo estava sob domínio de que nação? Não é nem nação, é que império, né? Império Romano, e sob influência de um negócio que era costumes e ideias da Grécia Antiga, era o helenismo. Rapaz, vocês estão fera, ó. Caramba! E durante esses 400 anos também de silêncio, surgiram as seitas político-religiosas, certo? Que eram os escribas, os fariseus, escribas ou mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios, tá? Falamos também sobre o templo, né? Sobre as sinagogas, sobre o sinédrio, né? Vocês lembram dos gestos? Templo, sinagoga e sinédrio, tá? Falamos também sobre algumas figuras que existiam, né? Que eram os publicanos, os samaritanos e os romanos, certo? Falamos também sobre o nacionalismo judeu, né? Que era bem forte, maior até do que os próprios americanos, que eu acho que hoje são dos mais nacionalistas. E falamos também que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quem aqui já viu ou ouviu falar daquele programa do Raul Gil chamado Pra Quem Você Tira o Chapéu? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu? Para poucas pessoas. Então hoje nós vamos fazer esse programa aqui ao vivo, agora. E eu vou precisar de ajuda de duas pessoas. Eu vou chamar duas pessoas, tá? Aí como vai funcionar? Só para você entender. Você vai ficar com esse chapéuzinho aqui na sua cabeça, lindo. Peguei da minha mãe. E aqui nós temos várias palavras. E aí você vai tirar você vai escolher uma aqui, eu posso lhe ajudar. E aí você vai ler, não vai mostrar para vocês aqui. E você vai falar se você tira ou não o chapéu para isso aqui e por quê. E aí a pessoa vai falar o porquê que ela não tira. Não tem, você vai dar o seu ponto de vista aqui. Por que você teve, por exemplo, de manhã, o rapaz falou que tirava o chapéu para os romanos. Mas por que tu tira o chapéu? Ele falou, não, porque os romanos, se a gente fosse tão fiel a Deus, tão fiel ao cristianismo como os romanos eram a César, o cristianismo não tinha crescido. Eu falei, pô, legal ponto de vista. Eu não tirava, mas ele tirou e teve um bom argumento, né? Então, você vai ter o seu argumento aqui para dizer. Eu vou chamar aqui duas pessoas, tá? Eu vou chamar o Rodrigo. Pode vir. E eu vou chamar uma menina. Quem gostaria? Qual das meninas que gostaria disso? Por livre e espontânea vontade. Então, por livre e espontânea expressão, eu vou chamar ela aqui. Aí cada um escolhe um. Eu vou começar aqui com o Rodrigo, né? Não, vou começar pelas mulheres? Começa pelas mulheres? Não? Não, mulheres primeiro não, nessa hora não. Então, pode ser? Então vai. Mulheres primeiro, põe o chapéu. Quer que eu tire o...
Eu nem sei como é que é isso. Quer que eu tire um aqui para ficar melhor, né? Por causa da taxinha. Tá. Aí você vai ler aqui, ó, quem é. E aí você vai dizer por que você tira ou não tira o chapéu. Primeiro você diz, tira ou não tira? E por quê? Tá? E aí vocês vão observando o que eles vão falar, ver se tem alguma coisa da revisão aí, vocês vão tentar depois. Aí no final, em algum momento vão perguntar de quem ela está falando. Aí vocês vão dizer por que quem é, tá? Não era para olhar na apostila não, mas tudo bem. Pensando também já. Tá, tu pode tirar um aqui e vai pensando. Cuidado para não cair a taxinha no chão e... Pode rasgar que não tem problema, que a gente vai usar só hoje mesmo. Tá, pode falar. Tá, pode falar. Se você tira ou não tira? Eu não tiro o chapéu. Não tira, por quê? Porque eu vejo assim que os Não! Não pode falar. Não, mas ela falou só o sábado, vocês não sabem do resto? Vai. que eu vejo assim, que eles eram céticos e se achavam, porque tinha muita riqueza, se achavam melhores que os outros. Eu não concordo. De quem ela está falando? Saduceus. Tá, os saduceus. E eles também eram uma seita, né? Então não dá para tirar o chapéu para nada que se torna uma seita. O que é uma seita? É tudo aquilo que dentro parece ser cristão, mas na sua base, na sua essência, ela tem coisas que vai contra o que Cristo ensina. Então os saduceus, né? Eles eram céticos, certo? Os saduceus, eles eram céticos, eles eram materialistas, eles não criam, aí o que mata os saduceus? Eles não criam em nada espiritual, então se não cria em nada espiritual, não acredita em Deus, como é que é? Não criam em anjos, não criam na ressurreição dos mortos, acabou, mano. Não acredita em Jesus, então não dá para tirar realmente o chapéu para uns caras desses. Vai lá, Rodrigo. Tá, esses aqui... Tu tira ou não tira? Não tira o chapéu. Não tira. Pode ir falando. Assim, eu vejo várias qualidades deles. Assim, as pessoas conheciam muito bem as palavras, assim, né, ensinavam e tal. Eles eram bem firmes assim nas escrituras. Mas quando chegava na hora, talvez, da aplicação da palavra, eles falhavam. Eles se orgulharam, né? Exatamente, eram meio arrogantes e até hipócritas em alguns aspectos. Sim. Então, eu acho que... Não tira o chapéu. Não tira o chapéu. De quem ele está falando? Fariseus. Fariseus, quem acha que é outro? Escribas. Ele está falando dos escribas, é isso aí. E os escribas, né, também, outra seita, né? E eles começaram a se orgulhar, né, do poder que eles tinham sobre o povo, porque o povo não conhecia, não sabia ler, então eles transmitiam aquela informação sobre a palavra de Deus e eles se acharam, trazendo para os nossos dias. Então não dá para tirar o chapéu para essa galerinha aí. Eu vou escolher um para ti também aqui, vamos ver. Tira ou não tira o chapéu para esse povo aqui? Pode tirar um pouco. Pode falar. E aí? Eu tiro o chapéu. Tira? Por quê? Porque eu sou muito, não sei se é eu que eu aprendi de Cristo, mas eu aprendi assim muito a amar seja quem for. Então, o fato deles serem misturados, não terem uma base bíblica, um ensino, alguém ali que... Se juntou com outros povos, né? E aí se juntar com outros povos, então, às vezes até na ignorância ali, acabando entrando em, sei lá, outros deuses, eu tiro. Por amor, assim. Tira o chapéu de quem ela está falando? Samaritanos. Os samaritanos é isso mesmo. Eu também tiraria o chapéu. Também tiraria o chapéu para os samaritanos. E Jesus tirou o chapéu para os samaritanos, né? Jesus foi lá, andou, foi lá no meio. Ninguém passava por ali, mas Jesus passou. E aí, Rodrigo, para isso aqui, tu tira ou não tira o chapéu? Esse eu acho mais difícil um pouco. Mas eu não tiraria o chapéu pelo seguinte, que eu acho que no Velho Testamento fazia sentido, mas assim, eu tenho que pensar de uma forma de falar e não falar. Eu acho que no Novo Testamento isso não entraria, não cabe, né? Acaba você se isolando, os judeus se isolavam de forma que não agradava mais a Deus, né? Não era mais uma devoção a Deus, mas era uma devoção ao povo em si. Né? Tá. De que vocês acham que ele está falando? Fariseus.
Não. É uma característica, eu vou dar uma pista. Nacionalismo judeu. Tá. Também não tiraria o chapéu olhando por esse ponto de vista. Mas eu tiraria o chapéu, não estou dizendo que está certo, é minha opinião. Mas eu tiraria o chapéu por uma coisa. Vocês lembram o que esse nacionalismo ajudou na questão de Cristo? Lembra que nós falamos? O nacionalismo judeu ajudou, porque Deus usou isso, essa união, Jesus precisava chegar num povo que realmente fosse voltado para Ele, que não fosse puro, entendeu? Não estivesse misturado realmente com outras nações. Lembra, aqui, puxando aqui Sansão. Sansão pegou e disse, eu quero daquela... Aí o pai dele, mas não tem nenhuma aqui na Níbe. Não, tem que ser ali da rua. Entendeu? Então, Deus usou isso, povo puro, para que Jesus chegasse numa situação onde fosse conseguir fazer a obra dele. Então, o nacionalismo, por um lado, foi uma coisa que ajudou, né? É verdade, né? Eles parecem até um pouco... preconceituosos, né? São preconceituosos na realidade, né? Então pode-se tirar o chapéu ou não para esse tipo de característica do povo judeu, beleza? E aí, tira ou não tira? Olha, talvez na minha ignorância de não saber toda a verdade, tudo que aconteceu, mas eu tiro o chapéu. Por quê? Porque a própria palavra de Deus ensina que precisa ter essas pessoas para ajudar na tomada de decisões, ajudar a defender alguém, ajudar... vai colocar não colocar. Ajudar a... Julgar. A julgar, a fazer justiça. Entendi. Então, do que vocês acham que ela está falando? Do juiz. Do juiz, mas aonde foi que nós falamos que existiam dois lugares que serviam como Sinédrio, mas também tinha a sinagoga, né? Que era um pequeno tribunal. O Sinédrio era o STF, era o top do Brasil aqui. Qual é o STF? STJ? Acho que é STF. Não sei, enfim. Mas é a última instância. Sinédrio era a última instância. Há quem não... por exemplo, de manhã o rapaz falou uma coisa interessante. Ele não tiraria o chapéu para o Sinédrio só pelo simples fato de eles terem julgado Jesus de uma forma ilegal. Eles não poderiam, lembra? Composto por 70 membros, e eles não se reuniam à noite. Mas, para julgar Jesus, era tão urgente, era tão agoniado para mandar Jesus para a cruz, que eles se reuniram de madrugada para resolver aquilo. Então, ele não tirou o chapéu porque ali Jesus foi julgado ilegalmente. Mas precisava acontecer, como ela falou. Assim Deus quis, assim Deus preparou, tudo tinha que acontecer. Jesus tinha que ser crucificado. Na hora, o povo não entendia. Jesus já estava entendendo tudo, né? E hoje nós estamos aqui por causa disso. Graças a Deus. E aqui, tira o chapéu ou não tira? Pode falar. Aqui eu tiro o chapéu porque era um lugar onde as pessoas podiam ir para ter contato com a palavra de Deus, né? Naquela época era mais difícil, assim, esse contato, mais raro as escrituras, então era importante para as pessoas realmente poderem conhecer a Deus, assim, né, pelas escrituras. Eram com pequenas igrejas, né? Isso, e inclusive foi bom, no ministério de Paulo, de Jesus mesmo, né, para espalhar o evangelho. Sim. Foi importante, então, por todo do que vocês acham que ele está falando? Sinagoga. Lá, como ele bem mencionou, bem lembrou, a Paulo, quando ele chegava no local, o que ele procurava primeiro? A sinagoga. Ia lá e detonava o evangelho. Às vezes queriam matar, às vezes aceitavam. Poucos aceitavam, mas queriam matar. Mas ele fazia a parte dele. Vamos lá. Pode falar. Eu não tiro o chapéu para essa palavra. Porque eu acredito que contraria muito o verdadeiro evangelho. Porque você não pode forçar a pessoa, forçar a pessoa batendo, crucificando, matando, enfim, a
acreditar em Deus. A seguir a palavra, né? Seguir a palavra, é do coração, então não tira o chapéu. Não tira. E quem vocês acham que ela está falando? Dos Zelotes. Os caras da meio, né? Ele tá, o bicho tá com um computador assim gravado aqui na cabeça dela. Ele tá com um ponto. Tu vê se ele tá com um ponto aqui, ó. Os Zelotes, né? Não veio, pior que não veio. Lembra? E aí tem outras características dos Zelotes também que é muito importante para sua provinha. Você deve ter anotado aí. Os Zelotes foram responsáveis por causa desse extremismo deles pela destruição de Jerusalém quando? 70 depois de Cristo, certo? Então o templo de Herodes foi destruído por causa dessa turminha aí. Então, como ela falou, não pela força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Tá. Tira o chapéu? Para esses eu não tiro o chapéu, com certeza. Embora alguns pudessem até ser bons e tementes a Deus, mas a filosofia geral desse grupo, ela levava muita arrogância e a hipocrisia, né? Eles sempre estavam querendo se mostrar, E eles se achavam, né, os mais especiais, né? Especiais, espirituais, mas Jesus detonava com eles falando que na verdade era tudo uma farsa. E aí, de quem vocês acham que ele está falando? Fariseus. Eles eram... Aí, característica que pode cair na prova, só para você lembrar, eles eram a maior seita, né? A gente colocou aqui numerosos, a maior seita, né? E se de repente eu perguntar o nome de quais dessa turma aqui eram um fariseu, você pode lembrar de Paulo e Gamaliel, tá? Que eles eram fariseus. Paulo, o apóstolo Paulo era fariseu, tá? Gamaliel, que foi quem treinou Paulo, tá bom? Nicodemos também. Beleza? Já, né? Vai. Eu tiro o chapéu porque eu gosto muito dessa característica de Deus, que Deus é muito direto. Ó, tem que ser assim, tem que ser assado, é assim que eu gosto, é assim que dá certo. É assim que vai funcionar. Então eu tiraria o chapéu assim porque é como Deus impôs, então se Deus impôs, é porque vai dar certo. Então eu tiro o chapéu. Do que você acha que ela está falando? Teocracia judaica, né? Que é o rei, o sacerdote e o profeta. Nessa teocracia judaica, tem algum que é mais importante que o outro? Não. Então, eles eram, na realidade, como eu falei, a figura está assim, mas o rei podia estar aqui embaixo, o sacerdote lá em cima, tanto faz. Foi só na hora de desenhar mesmo. Na realidade, ela é um tripé, como aquele que segura, sustenta aquele negócio para colocar a Bíblia em cima. Então, a teocracia judaica é o que fazia Deus governar através dessa estrutura aí. Na realidade, quando você vê a teocracia judaica, é Deus governando. Por isso que é teocracia. Beleza? Tá, ó, esse é um pouco mais complexo, eu acho, mas eu não vou tirar o chapéu pensando no aspecto que eles eram opressores e eles não estavam muito interessados na justiça, enfim, eles só queriam dominar, né, se sair bem, aproveitando de outros povos, mas ao mesmo tempo existem alguns aspectos admiráveis deles, aspectos militares, de organização, eles eram muito inteligentes, mas infelizmente usavam essa inteligência para oprimir, né? Então, por isso não tiro o chapéu. De quem vocês acham que ele está falando? Dos romanos, na mosca, né? Isso daí, né? Os romanos, e eles eram maus, matavam como se estivesse matando uma formiga. Matar para eles era dinheiro, lembra que eles matavam por dinheiro mesmo, tipo aquele filme do como é o nome, rapaz? Gladiador, né? Era daquele jeito mesmo ali. Era o trabalho deles aquilo ali. E eles eram maus mesmo. E serviam a César, tinham César como um deus, tá? Valeu, muito obrigado, você é fera. A última, tira ou não tira o chapéu? Não tiro o chapéu, mas não porque eu ainda olho com compaixão para a vida deles, mas eu não tiraria o chapéu pela atitude que eles tiveram diante da própria família. Então, além ainda de às vezes fazer, né, a gente não sabe se colocavam ali a força ou alguma coisa, mas ainda roubavam. Aí eu não tiro o chapéu. Quem ela está falando?
Dos publicanos, né? Muito bem, obrigado. E os publicanos, eles... Assim, tem gente que... Eu acho que eu tiraria o chapéu para eles. Por quê? Porque os publicanos, se a gente for parar um pouco para analisar, eles faziam aquilo... Eu vou falar isso, mas mais pensando naquela história do publicano orando e o fariseu orando, tá? Que o publicano batia no peito e dizia que ele era pecador, que Deus perdoasse, não sei o que, e o fariseu, muito obrigado porque eu não sou igual a esse publicano e tal. Mas sabe o que eu acho? E que eu tenho quase certeza? Porque Roma chegava com o cara, com o povo e dizia assim: posso dominar você? Não, então eu vou te matar. Posso? Então beleza, paga imposto. Então acho que com certeza, quase certeza absoluta, Roma chegava assim com o judeu e dizia: amigo, eu quero que você cobre impostos daqui dessa região, beleza? Beleza, mano. Senão ele vai morrer, tu entendeu? Senão eles vão matar tua família, vou acabar com a tua casa lá, ok? Então, sabe, eu acho que eles chegavam, eu tenho quase certeza que eles chegavam assim, não era uma coisa assim: amigo, quer me dar o teu currículo para tu trabalhar aqui? Não era, entendeu? Então, eu tiro o chapéu, porque eu acho que no fundo, lógico, talvez o convívio com aquela situação, vendo que eles estão ganhando dinheiro, acabavam se corrompendo e acabavam virando, realmente gostando daquilo, que pode acontecer, mas eu acho que a maioria deles fazia porque era obrigado. Então, acho que eu tiraria o chapéu para eles. Jesus falou sobre isso, ele deu esse exemplo quando coloca aquela oração do fariseu e publicano, né? Então, acho que eu tiraria o chapéu para ele. Acho que eu sou bonzinho. Mas não tem o certo ou errado, eu entendi um ponto de vista e é verdade, né? Acabavam traindo o povo de Deus. Não sei se de repente se ele dissesse não, se ele contaria a história para alguém. Bom, vamos começar então a nossa terceira aula, né? E como nós falamos, né? Nós vimos os personagens daquele momento em que Jesus veio para esse mundo, quem estava liderando, qual era o povo dominador, né? Vimos cada detalhe, como o povo estava necessitado de um Salvador, o povo estava precisando que o Messias viesse. E Jesus veio naquele momento exato que era necessário. Como a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no momento certo. Ele não veio nem antes e nem depois. Ele veio na hora que era para vir. E nós vamos falar agora sobre a vida de Jesus, passo a passo, e está aí na sua apostilinha. Tá? Deixa eu pegar uma aqui, só vou me ajudar aqui. A vida de Jesus, passo a passo. Porque aí eu vou preenchendo junto com você aqui, tá? E essa história provavelmente você já ouviu falar, já viu no sonho de Natal, você já viu no Natal, você já viu cantando, desenhando, você já sabe essa história. Mas é sempre bom a gente ouvir outras vezes e ler outras vezes, porque Deus fala com a gente de uma forma diferente. Deus falou comigo, fazendo esse estudo, ele me mostrou umas coisas assim que eu falei: nossa, não tinha parado para pensar nisso aqui. Então, talvez a gente vai descobrir algo que a gente não tinha notado antes. E Jesus sempre tem muito a nos ensinar, né? Nunca é muito aprender com Jesus. A vida dele toda é um ensino pra gente, né? Aí você pode falar: já sei tudo isso. Beleza, tu já sabe. Mas o que você faz com isso que você sabe? Quem sabe qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Sabedoria você aplica. Sabedoria você aplica, o conhecimento é que você aprende durante toda a sua vida. Não adianta eu conhecer e eu não usar aquilo com sabedoria, né? Usar aquilo da forma correta. Então, sabedoria é isso. Então, é isso que nós vamos aprender com o nosso mestre. Ele era o cara, né? A vida de Jesus, passo a passo. A primeira coisa que a gente vai falar é a pré-existência de Cristo. Vamos falar da existência eterna de Cristo. Pré-existência, eu vou colar aqui também para ajudar você. A pré-existência de Cristo. Corre por um tempo, vamos fazer isso aqui, esqueci de pregar, peraí. A pré-existência de Cristo. Jesus é eterno. Jesus é eterno. E Jesus existe de eternidade a eternidade. Tem uma música que eu gosto muito que ela diz assim, né? Se você quiser cantar e souber cantar também, para me ajudar. É aquela: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Aí tem uma hora que ele fala assim: antes que o ar já houvesse,
Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ele é, Jesus, ele não tem antes, não tem depois, ele simplesmente é. E nós falamos que nas primeiras aulas que Jesus é Deus, né? Acho que está bem claro, acho que ninguém tem dúvida disso. Então, aí aqui na nossa apostila, tudo que existe foi criado por Ele, foi feito por Ele, tanto faz, né? Feito por Ele e por intermédio dEle, tá? Aí tem uns versículos aí, depois você vai ver que eu não estou mentindo. Vocês têm que ser igual aqueles bereanos, né? Que lá conferir se o cara não estava falando besteira. Tudo que existe foi feito por Ele e por intermédio dEle. A gente coloca essa expressão pré-existência, mas na realidade Jesus não tem pré-existência, né? Ele é. Assim como Ele mesmo falou lá em João 8,58, antes de Abraão, eu sou. E ele usou a mesma expressão que Deus usou com Moisés lá no Velho Testamento, quando Moisés perguntou, como é teu nome? Tu quer saber meu nome? Eu sou. E aí, se a gente for olhar o contexto desse João 8,58, a gente vai ver que os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Porque aquilo era uma blasfêmia. Ele dizer que ele era Deus, o que é isso? Entendeu? Então, ele simplesmente é. Jesus não tem antes, não tem depois. E Jesus estava presente na, quem sabe essa daí? Criação do mundo. Jesus estava presente na criação do mundo. Quando a Bíblia diz que Deus moldou, que Ele formou, era Jesus. Jesus, Ele amou cada um de nós, tanto, que quando Ele estava criando as coisas, Ele falava, haja luz, haja isso, haja os pássaros e os luminares, não sei o que. Mas quando foi o ser humano, Ele mudou. Você imagina Ele pegando do barro e fazendo o ser humano, do jeito que era para ser, a imagem e semelhança do Deus vivo. Então, Ele te amou, você é especial, nós somos especiais para Jesus. Olha para a pessoa do seu lado e diga, você é especial para Jesus. Esse Jesus que nasceu em Belém é somente o Jesus encarnado. Mas Ele já existe há muitos e muitos, há muitos e muitos tempos. Jesus não tem começo e nem fim. Aí tem aí, ó, Jesus não tem começo e nem fim na sua apostila, pode anotar aí. Jesus não tem começo e nem fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí de manhã alguém falou amém. Jesus não tem começo e nem fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Uma das qualidades de Deus e de Jesus, que é Deus, é que Ele é imutável. Imutável. Jesus não muda, Deus não muda. Deus nunca mudou o plano que Ele tinha para o ser humano. Deus nunca mudou o plano que Ele tem para você. Nunca foi outro plano. Nunca Ele disse, acho que não vai dar certo isso aqui, eu vou fazer diferente. Não, sempre foi o mesmo plano. O plano dele era nos amar e viver conosco por toda a eternidade. Esse era o plano dele. Nós, é que como Ele é amor, Ele deu a opção de nós termos a nossa escolha. Nós é que estragamos o plano de Deus. Mas o plano dele nunca muda. Nunca mudou. Tá? Ele quer que nós tenhamos vida plena, vida abundante. Jesus fala isso. Eu vim para que vocês tivessem vida abundante, vida plena, plenitude, tudo do bom e do melhor, tá? A Bíblia toda fala de Jesus capa a capa, tá? Seguindo com a vida de Jesus passo a passo, nós vamos falar sobre a pré-concepção de Cristo, tá? A pré-concepção de Cristo, coisas que aconteceram antes de Jesus nascer, tá? Alguém vai lembrar do que aconteceu aqui, né? Essa historinha aqui, tá? A pré-concepção de Cristo. Aí a gente vai ver como que Deus
foi preparando tudo, arrumando as pessoas, para que Jesus viesse, nascesse e cumprisse as Escrituras, cumprisse as profecias, para que o seu plano, que nunca mudou, fosse consumado. Então a gente vai ver alguns detalhes disso aí. Primeira coisa que aconteceu, o anjo Gabriel, anote aí na sua apostila, o anjo Gabriel aparece a Zacarias. Puxa vida, eu ia fazer uma pegadinha com vocês, eu ia falar assim, o anjo Gabriel aparece a... Aí o pessoal falou Maria, eu falei, não, Zacarias. Aparece a Zacarias e anuncia... alguém já escreveu antes, e anuncia que ele terá um filho, João Batista. E Zacarias ficou como quando ele ficou sabendo disso? Mudo. Por quê? Porque ele não acreditou. Aí o anjo, então tá bom, então vai ficar mudo aí. Tá? Então, João Batista foi aquele que preparou o terreno. Aquele que a gente pode dizer assim, entre aspas, que iniciou o ministério de Jesus. Tá? João Batista, ele fez todo... Ele mesmo fala, né? Que alguém viria após ele, que ele estava fazendo aquilo, mas que alguém mais poderoso, que ele não era digno nem de amarrar as sandálias, viria após ele. E trazendo para as nossas vidas, a gente pode aplicar da seguinte forma, que a gente nunca esqueça das pessoas que antes trabalharam para que a gente estivesse aqui hoje. A gente não pode esquecer de quem preparou o terreno para que a nova Igreja Batista de Cascavel fosse o que ela é hoje, estivesse como ela está hoje. Não podemos esquecer daqueles 2 americanos malucos, pai do pastor Davi. Saíram lá dos Estados Unidos. Olha só, nos Estados Unidos eles tinham segurança, economia, saúde, tranquilidade, tudo funciona. Gente, quem já foi lá? Algumas pessoas já foram. Gente, tudo funciona. Eu acho que o céu vai ser um pouco parecido com aquilo. Porque tudo funciona, tudo é organizado, tudo certinho, tudo no seu lugar, tudo. É incrível, parece que você foi para um outro planeta. E aí você volta para a Terra. Eles largaram tudo, conforto, segurança, saúde, e eles não foram para o Rio de Janeiro, eles não foram para São Paulo, não foram para Curitiba, Porto Alegre, eles foram lá para o Amazonas. Malária. Um dos filhos deles morreu com malária. Missão, Jesus na veia, querendo realmente que o evangelho seja propagado. Então a gente não pode esquecer daqueles 2, largaram tudo e fizeram história, e hoje a nova Igreja Batista ela faz história. Eu acho que eles nunca nem passavam pela mente deles que ia acontecer isso. Eu lembro da igreja lá da Chapada, que era o nome antes, era uma igreja, acho que, sei lá, do tamanho disso aqui, de palha. Eu não, quer dizer, eu lembro porque eu vi fotos, tá? Senão eu teria mais de sei lá quantos anos. Eu vi as fotos que eles mostram, né, de vez em quando, bem pequenininho, e eu jamais que eles iam imaginar, né, que ia crescer tanto. Mas do jeito que Deus foi mostrando como Ele queria que aquela igreja, tem igreja para tudo quanto é gosto, mas aquela igreja, essa igreja, Ele quis que fosse para um caminho diferente e tem dado resultado de acordo com a vontade de Deus. Até então, se um dia Ele quiser que mude, talvez vá mudar, mas hoje é esse sentido. E tantas almas sendo arrebanhadas para Jesus. Então a gente não esqueça que a gente... essa igreja aqui ela vai crescer muito, gente. Você olha, essa igreja ano que vem, você acha que vai ser um negócio assim, bomba nessa cidade. Mas que a gente não esqueça de quem lá atrás preparou, assim como João Batista fez, preparou o caminho para que a gente estivesse aqui hoje. Largou tudo, saiu da zona de conforto, para que hoje você estivesse aqui sentadinho, com o Espírito Santinho dentro de você, salvo pela toda a eternidade. Então não esqueça de quem preparou o caminho. Segunda coisa, o anjo Gabriel agora sim apareceu a Maria, tá? E anuncia que estava prometida em casamento a José. Você já sabe essa história decorada. E fala que ela terá um filho, tá? Depois, Maria visita Isabel, que é a esposa de Zacarias. Teve alguém que perguntou, é Isabel com S ou Isabel com Z? Eu não sei, eu não lembro. Mas eu vou chutar que é com Z, porque Zacarias é com Z. É papo. Não tem nada a ver, não.
E o bebê começa a se agitar na barriga de Isabel, começa a dar mortal lá dentro, quando ele ouve a voz de Maria. Quando ele ouve a voz de Maria. E aí a Isabel fala, né? Ah, bendita sejas tu, porque o nosso Salvador... Não sei como ela descobriu isso assim tão rápido, mas ela já falou para ela que ela tinha um Salvador ali, tá? E um anjo aparece a José e confirma a história de Maria, acalmando o coração dele, mostrando que não houve traição, que ele não ia ser, que ele não era aquela palavra feia que eu não vou falar. A infância de Jesus. O próximo que a gente vai falar é a infância de Jesus. Olha só, essa aqui todo mundo lembra, né? Essa aqui, essa figura todo mundo vai lembrar. Tá? A infância de Jesus. O nascimento de Jesus, todo mundo canta aquela música, noite feliz, feliz para quem? Feliz pra gente, que a gente já tem o nosso Salvador por causa daquela noite. Mas aí você coloca aí na sua apostila, o nascimento de Jesus não foi nada tranquilo. O nascimento de Jesus não foi nada tranquilo. O nascimento de Jesus incomodou os poderosos. Incomodou aqueles que conheciam a palavra, sabiam do Messias, e começou a ouvir aquele zum de que onde está o que está nascendo o rei dos judeus? Oh! Aí o pessoal já se incomodou, porque eles sabiam da palavra. Satanás sabia. Satanás conhece a Bíblia melhor do que você e do que eu. Tá? Então ele sabia. O nascimento de Jesus mudou vidas, a começar pelos seus pais. Com certeza. Já começou que a mãe foi mãe sem as formas normais. Então isso já foi um baque naquela família. Né? Então é um negócio meio estranho. Começou uma nova fase. O nascimento de Jesus começou uma nova fase para o povo de Deus. Tá? Isso não está na sua apostila para anotar não, mas você pode ficar arriscando aí, pode anotar. O nascimento dele mudou as coisas. Começou a mudar. E desde o primeiro segundo que Jesus nasceu em mim e em você, ele teve que fazer mudanças. Trazendo para nossas vidas, ele trouxe mudança, ele incomodou pessoas. Ou será que foi só comigo que pessoas se incomodaram quando se converteu? Pô, cara, tu não sai mais com a gente, não sei o que foi que aconteceu? Talvez esse nascimento de Jesus em você tenha trazido ódio de pessoas contra você. Comigo aconteceu. Ódio. Não foi raiva, foi ódio. Né? Talvez tenha acontecido com você. Jesus, ele veio para abalar as estruturas, ele não veio para deixar as coisas como estão. Ele não nasceu em mim e em você para nos deixar da forma que nós estamos. Jesus nos ama da forma que nós estamos, mas ele vem fazendo a limpeza. Se Jesus nasceu em mim e você, tem que haver mudança. A gente tem que ter amigos diferentes. Não tem mais como haver conexão de luz e trevas. Eu achei muito legal ontem nos jovens a analogia que o pastor Edinho fez, de que, então significa que já que eu não posso ter conexão com as trevas, então eu vou me isolar? Vou me isolar? Não. A luz, achei bem legal, a sua luz, ela só vai ser evidente nas trevas. Aqui no CNIB só tem santo. Lá no culto só tem santo. Tá tudo ótimo. Lá no acampamento, quartel-general. Aí é fácil atirar. Mas e na guerra? Lá fora que você vai mostrar a sua luz, que vai mostrar que você mudou, que vai mostrar... Eu não estou falando que agora, por exemplo, eu ainda tenho os colegas do passado, mas eu uso para incentivar. Eu tenho um grupo da minha turma de turismo, quando eu fiz turismo, está lá no WhatsApp. Mas se eles começarem eu já saí de grupo por causa de imoralidade. Eu saí do grupo, tchau. Não estão assim, ok, aí eu vou, jogo convite, eu jogo versículo, então eu tento influenciar. A partir do momento que de repente eles não conseguirem entender isso,
aí eu já tenho que me afastar. Então Jesus tem que ter mudado seus amigos, Jesus tem que mudar o teu linguajar, ou tem que estar mudando. Vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu era uma pessoa que de 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Matemática até é difícil, né? Cara, eu falava muito palavrão. A minha tia me apelidava por um palavrão. Porque de tanto que eu falava aquele palavrão. Lá vem o... Sabe? E depois eu percebi que isso é um costume. Você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando. Quando você vê... É que nem meditação. Eu sou de uma origem católica. Católico não lê a Bíblia. Não estuda. Difícil. Tem, acho que tem. Difícil, mas tem. Sabia das histórias? Não vai pegar a Bíblia para ler. Eu lia de vez em quando, muito de vez em quando. Então a meditação é um costume. 40 dias você fazendo aquilo direto, você vai se acostumar. Aquilo vai virar um hábito. Então, as coisas, os hábitos, os seus hábitos têm que ser diferentes. Se você costumava assistir tal coisa, que você sabe que o Espírito começou a lhe incomodar, que não... Eu assistia um programa, porque eu achava muito engraçado. Eu achava muito engraçado um personagem chamado... Como era? Não era Surfista Prateado, era Fred Mercury Prateado, do Pânico. Cara, eu achava muito engraçado aquele cara, eu ria. Só que aí o Espírito começou... Porque até chegar no Fred Mercury Prateado, tinha passado um monte de outras coisas que não eram prateadas. Até chegar lá, aí Jesus falou, cara, o Fred Mercury até que nem fazia nada demais, mas e o resto? Então eu larguei aquele programa porque aquilo já não estava me fazendo bem. Então Jesus tem que ter mudança na sua vida. Assim como ele veio mudando o nascimento dele, as pessoas, tudo, tem que ter mudança na nossa vida se Jesus está em nós. E como eu falei, Jesus não nasceu em nada de noite feliz, nada. Olha só. Jesus nasceu em você vai montando aí, uma estrebaria entre animais, fezes, o animal faz cocô, né? Fezes, sujeira, frio. Nossa, que local ótimo de se nascer, que tranquilidade, né? Para mim, para você, mas para ele, sabe lá como foi que José e Maria deram um jeito de colocar um pano e limpar para botar ele naquela manjedoura. Meu Deus, deve ter sido uma confusão, porque não havia lugar para ele ali naquela cidade, como às vezes não há lugar para ele no coração de muitas pessoas, né? E tiveram que fugir para quem sabe essa? Egito, porque pois Herodes queria matar a criança. Aí, só para completar, né? Nasceu uma estrebaria entre animais, fezes, sujeira, frio. E tiveram que fugir para o Egito, pois Herodes queria matar a criança. E Deus fez questão que o nascimento de Jesus fosse simples assim. Porque ele queria mostrar que o reino de Jesus não era esse aqui. Ele não queria que ele nascesse com pompa, com louvores, com glória e tal. A glória que ele queria, ele fez. Foram os anjos aparecerem, o pessoal ir lá visitar ele, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Jesus nasceu em Belém, uma cidadezinha minúscula. Ela era tão pequena que na realidade ela não era nem uma cidade, era uma vila. Eu não lembro agora exato a quantidade de pessoas, mas não chegava, se eu não me engano, não chegava a 100 pessoas daquela vila lá. Tá? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. De tão minúscula que era, olha só. Mas precisava ser ali para se cumprir as escrituras. Mas até isso foi feito, até o fato dele ter nascido assim, sem nem muita badalação, Deus usou. Porque imagina se todo mundo tivesse sabendo que ele ia nascer, todo mundo ia começar a comentar que talvez fosse o Messias. Adivinha o que ia acontecer com ele? Certeza. Herodes já foi atrás. Se ele soubesse de tudo isso, tivesse muita festa, ele ia mandar um exército lá. Claro que Deus ia com certeza fazer alguma coisa. Mas Deus quis que fosse assim. Tá? O reino de Jesus não é aqui nessa terra. Mas nem tudo foram trevas, tá? Nem tudo foram trevas. Jesus recebeu a visita dos pastores.
a visita dos pastores e dos magos ou sábios do Oriente, tá? Que foram adorá-lo. Curiosidade, Senib é cultura também. Quem sabe quantos magos foram visitar Jesus? 3. Quem dá mais? 3? Ninguém dá mais? Ninguém dá menos? 1? 1 não foi, porque foram magos, então é mais de 1, vai. 2. Acho que foi 2? Mais de 3. Mais de 3? Beleza. Eu ouvi 107? A Bíblia não fala nada sobre isso. Ele fala que receberam 3 presentes deles, mas não fala quantos eram. A Bíblia não fala nada sobre isso. Esse negócio de que foram 3... Primeiro, a Bíblia não fala que são reis, para começar a conversa, e nem fala quantos eram. Fala que os magos do Oriente... Estou certo? Estou errado. Os magos do Oriente vieram, tá? E agora, certeza absoluta, era mais de 1. Eram os magos, então é mais de 1. Mas poderia ser 2... Poderia ser 3, poderia ser 132, podia ser 1487, podia ser quantidade que tivesse lá. Só sabe que eram magos, tá? Esse negócio de... A gente não pode afirmar que eram 3. Isso foi algo que num livro apócrifo, um cara pegou e deu até nome dos carinhas lá, porque eram 3 presentes, mas e daí? Eu posso pegar e dar 2 presentes para ela, eu sou só uma pessoa, qual é o problema? Entendeu? Então, não se sabe. Não tem nenhuma lógica só porque eram 3 presentes, tá? E a gente põe no sonho de Natal. Não sei se aqui no sonho de Natal vocês põem. Lá em Manaus põe 3 carinhas lá chegando, entregando. Mas isso não tá na Bíblia que eram 3. Podia ser 20, tá? Só curiosidade para você, tá? Ainda na infância de Jesus, Jesus foi apresentado no templo com apenas 8 dias de vida. Jesus foi consagrado ao Senhor. Então, você que tem filho, ou vocês que vão ter filhos, ela falou que queria ter 5 filhos, né? Era? Vocês consagre seu filho ao Senhor. Isso não é frescura, isso não é leseira, isso não é bobagem, é uma ordem de Deus. Consagre seu filho a Deus. Jesus passou por isso, seu filho também. E se você já tem um filho mais velho, que talvez... nem foi lá pro altar, né, bebezinho, vai lá quando ele estiver dormindo, ore assim, na beira da cama dele, Senhor, eu te consagro essa jamanta aqui. Tá? Depois que Herodes morreu, José e Maria voltaram para Nazaré com Jesus. Beleza? Agora nós vamos falar sobre a adolescência de Jesus. Adolescência de Jesus. Quem vai lembrar dessa história aqui? Do que estava acontecendo? Quem lembra? É, isso mesmo. Vamos falar sobre a adolescência de Jesus. Deus fala resumidamente sobre essa fase da vida de Jesus, mas tem muita coisa para ensinar com essas poucas coisas que ele conta sobre Jesus. Jesus visita o templo aos 12 anos. Jesus visita o templo aos 12 anos. Todos os anos, José levava sua família para Jerusalém para uma festa chamada Páscoa, tá? Ao final de toda aquela festa, José e Maria voltaram para Nazaré. E aí começa o Casos de Família da Galileia. José e Maria, muito bem cuidadosos, pais exemplares, voltaram para Nazaré. Olha só, Nazaré, depois o mapa vai estar aqui quando a gente for falar do mapa, mas Nazaré ficava mais ou menos aqui, não sei se é aqui ou é aqui, eu não lembro agora. E Jerusalém aqui. Que beleza, né? Aí vocês sabem, como bons, que vocês já decoraram isso, que eles passavam por aqui? Não, pra quê? Eram 2, 3 dias para chegar aqui. Beleza? Aí José e Maria, muito top, foram embora. Um dia depois, cadê meu filho? Não fizeram nem a chamada. Eu fui para os Estados Unidos agora, a gente levou um grupo de jovens, 15, 14, 12 pessoas. 12? 10, não lembro agora. Eu fazia a chamada, fulano, Bertrano, Ciclano, entrou, opa, fecha a porta, vai embora. Cara, José e Maria não fizeram isso, cara. Aí, eu vi no Google Maps,
São 2 horas de carro, se eles fizerem esse trajeto de carro. Hoje tem estrada, tem um monte de coisa, né? E um dia a pé. Talvez porque é direto, né? Mas normal seriam 2 a 3 dias. Aí vocês lembram que os judeus não passavam por ali, então naquela época foi esses 2 a 3 dias. Mas só depois de um dia que ele sentiu falta da sua criança. Que ótimo. Chegou lá, onde está Jesus? Onde está Jesus? Voltou mais um dia. Já temos 2 dias aí de Jesus órfão. Aí a Bíblia te conta o quê? Que demorou quantos dias para eles encontrarem Jesus lá no templo? 3 dias. Ou seja, um dia para se perder, um dia para tentar achar, mais 3 dias para achar. 5 dias Jesus órfão. Não, mas pelo menos achou em 5 dias, né? 5 dias. Jesus órfão por 5 dias. Casos de família da Galileia. Estava em boas mãos o nosso Jesus, né? Eu acho que José e Maria eram sanguíneos, só pode. Por isso, você que tem filhos, você vá, se divirta, vá pra Disney. Mas, por favor, não tire o olho do menino. Eu tava lá na Disney, o Lucas queria andar, eu tava lá, que nem um urubu, atrás dele aqui. E ele querendo se meter nas coisas. Eu fiquei pensando, Jesus, meu Pai eterno, como é que fizeram isso com Jesus? Mudando de assunto, Jesus ficou no templo. Aqui, os pais de Jesus esquecem em Jerusalém, foi mal, sorry. Em Jerusalém. Jesus ficou no templo entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Ouvindo e fazendo perguntas. Olha só, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, ouvindo e fazendo perguntas. Se Jesus, que era o Filho de Deus, entendia que era importante ouvir a palavra de Deus, dava a devida importância, pergunta retórica, por que é que algumas pessoas, até da Nova Igreja Batista, daqui ou de qualquer outra cidade que tenha, são tão displicentes e negligenciam tanto as atividades aonde se é ensinada a palavra de Deus? Vamos cutucar. Banalizam o culto de jovens. Ah, tem aniversário, não vou. Ah, tem um jogo de futebol, não vou. Tudo bem, você vai para o aniversário. Criaram um aniversário no dia do culto, na hora do culto, você vai para o culto e vá depois. Você precisa criar prioridades na sua vida. Qual é a prioridade? É ouvir a palavra ou é tomar Coca-Cola e comer bolo? E dançar? Você tem que saber qual é a sua prioridade. E se isso não for feito, eu sei. Os pais da minha esposa eram um pouco assim, meio não muito comprometidos com as coisas de Deus, viviam inventando coisas no sábado, na hora dos jovens, que é onde a gente tinha um ministério lá. Era aniversário do sobrinho, era aniversário do neto, era aniversário do cachorro. Estou falando sério. Aniversário do... Ai, vamos aniversário do cachorro. Não vou mesmo. Aniversário de cachorro, nem de gente eu vou, mais de cachorro. E isso começou, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a entender que o que é importante para o Emanuel e para a Lorena é servir a Deus. As outras coisas são secundárias. Não, agora não vou mais para aniversário nenhum. Não é isso que eu estou falando. Existem as prioridades, existem aquelas coisas. O casamento do seu irmão. Não vou porque eu vou assistir o culto de jovem. Você tem o Espírito Santo, você tem que, né, a sabedoria tem que estar aí dentro, você tem que medir. Que nem uma líder lá de Manaus mandou uma mensagem, e aí, tem casamento da minha amiga, eu sou madrinha. Eu falei, conversa lá, você vai, né? Você é madrinha, é importante isso daí, é diferente. Não é a mesma coisa que um... Agora, todo sábado, aniversário. Eu canso de ver isso nos jovens aqui. Então, você tem que mostrar qual é a sua prioridade. Banaliza um culto de domingo, tem final da Copa América, uma galera faltou. Uma turma faltou. Tá frio, não vou. Tá quente, não vou. Choveu, não vou. Tá sol, não vou. Não vai nunca. Então você tem que... eu vou contar essa história. Tinha um casal lá em Manaus que o filhinho deles, alguns, não sei se eram meses ou dias de vida, toda vez quando dava sábado para domingo, o bacuri ficava doente. Não vai. Aí o líder já falou, cara, tem uma coisa estranha aí. Satanás está querendo chamar vocês para dançar. Vai com esse menino doente mesmo. Não, mas não sei. Vai com esse menino doente. Vai com ele doente. Aí foram uma, foi 2 vezes, foram 3 vezes. Na 4ª vez, pergunta se o menino ficou doente de novo para ir pro culto.
Não ficou mais. Satanás estava usando aquilo para fazer com que eles não ouvissem a palavra de Deus. Tá? Então, às vezes, o dia que você não vai por uma bobagem, ficou doente, você morreu, tudo bem, não vai para o culto. Mas tem coisas que não é motivo para você faltar. Depende, tem aqueles graus de enxaqueca, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Banaliza um CENIB, tinha uma senhora que ela foi... Tinha uma senhora que ela foi visitar a nossa igreja. Aí a minha sogra levou ela no CENIB, 2 horas de CENIB. Lá. Aí ela, pra quê? Ouvir este homem durante 2 horas? Eu posso fazer isso com a minha Bíblia na minha casa. Eu sei como é que é a família dela. Eu sei como é que são os netos, os filhos dela. Por quê? Porque ela não dá a devida importância para ouvir. Tudo bem, você pode sim aprender de Deus aqui, mas ouvir dos mestres, de alguém que conheceu um pouquinho mais, o pastor Jefferson, as pessoas que Deus colocou na liderança, é importante. Se Deus colocou, toda a autoridade é imposta por quem? Por Deus. Tá? Aí tem gente, eu conheço pessoas que é assim, que elas se programam para não fazer CENIB. Não é porque eu fiquei doente eu não vou. Não, é assim. Essa rodada eu faço, essa rodada eu não faço. Aí essa rodada eu faço. Por quê? Deus quer falar com você nessa rodada e Ele quer falar nessa rodada e Ele vai falar nessa rodada. Por que você está dizendo para Deus, o que tu tem para falar para mim nessa rodada é besteira, eu acho que é só leseira, eu não quero falar contigo não. Então, Jesus dava a devida importância, trazendo para as nossas vidas, a gente também deve dar importância à palavra de Deus. E outra coisa importante sobre essa fase da vida de Jesus é que a Bíblia diz que ele era obediente aos pais. Tá. Aqui você completa aqui. Jesus entendia a importância de aprender sobre a palavra de Deus. Isso nos serve de lição para darmos importância aos nossos... só para fazer a sequência certa para você aqui. Aos nossos pais, líderes, pastores e patrões. Peraí, errado, foi mal. Risca aí, aos cultos, CENIB e acampamentos. Falei, nada a ver, né? Já pensou na prova? Não, mas tu falou isso aqui. Aos cultos, CENIB e acampamentos onde a palavra de Deus é ensinada. Tá? Poxa vida, eu queria fazer o quiz com vocês. Só se vocês quiserem ficar mais 5 minutinhos. Para vocês saberem como que vai ser a prova, mais ou menos. Senão... Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Aí no próximo, Jesus era obediente aos seus pais. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. E Jesus era obediente aos seus pais. Aí continuando aí, Jesus entendia a importância de ser obediente às autoridades. As autoridades impostas por Deus. Assim também devemos ser obedientes aos nossos pais, líderes, pastores e patrões. Assim também devemos ser obedientes aos nossos pais, líderes, pastores e patrões, desde que isso não vá contra a vontade de Deus, né? Se seu patrão pegou e disse, olha, ou você assina esse documento falso, ou então eu te demito, aí você diga, então me demita. Entendeu? Difícil essa decisão, né? Mas é Deus que manda, não sou eu não. Teve gente aqui nessa igreja que fez isso e Deus honrou. Eu sei de histórias. Após esse episódio, a Bíblia não fala mais nada sobre a vida de Jesus até os seus 30 anos, tá? Até os seus 30 anos. Qualquer coisa que digam a você ou que você lê em livros é mentira e fantasia. Deus não quis deixar nenhuma escritura sobre essa fase da vida de Jesus. Tem escritura que diz que Jesus, as pegadas de Jesus curavam. Aí tem livro que diz que Jesus levantou uma ovelha, assim, levitou uma ovelha.
Tudo balela, tá? Não vá atrás dessa... Eu tô falando sério. Tem que Jesus levitou a ovelha. Que ele era jovem, tava brincando, ficou fazendo malabarismo com a ovelha. Que besteirada, não vá atrás disso, por favor, isso é coisa de novela da Record. A Bíblia diz aqui, ó, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deuteronômio 29, tá? E aí só um gancho aqui para os jovens, né? Você que ainda mora com seus pais, se você não sabe o que Deus quer de você, Ele quer que você cresça em sabedoria, estatura, graça e seja obediente aos seus pais. Quem quer que eu faça o quiz para vocês saberem como está a prova? Quem quer? Faz o quiz? Beleza. É rapidinho, são 10 questões, eu vou dar as alternativas e você vai respondendo aqui na hora mesmo, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. A história de Jesus é encontrada aonde? Letra A, no Velho Testamento. Letra B, na Bíblia toda. Letra C, no Novo Testamento. Letra D, nos manuscritos do Mar Morto. Toda a Bíblia toda. Entre o Velho e o Novo Testamento houve quantos anos de silêncio? Letra A, 1000. Letra B, 400. Letra C, 3 anos e meio. Ou não houve anos de silêncio? 400. O que era helenismo? Letra A, manias de uma senhora chamada Helen. Letra B, descendentes de Helen a Grande. Letra C, conjunto de ideias e costumes gregos. Ou letra D, conjunto de ideias e costumes judeus. C, costume de ideias de costume grego ou judeu? Grego, rapaz, convicção. Quarto, qual alternativa só contém seitas político-religiosas? Letra A, publicanos, saduceus e samaritanos. Letra B, escribas, fariseus e zelotes. Letra C, mestres da lei, essênios e romanos. Letra D, fariseus, zelotes e velhotes. Qual é? A última? B, escribas, fariseus e zelotes. Quinto, seita responsável pela destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Pronto. Eu ia falar, letra A, publicanos, letra B, velhotes, letra C, zelotes, letra D, holofotes. Sexto, o primeiro templo foi construído por Adão, Salomão, Simão ou Bicho-Papão? Salomão. Não vai estar assim na prova, né? Sétimo, não podia reunir-se à noite, era composto por 70 membros e foi onde Jesus foi julgado. Templo, sinagoga, sinédrio, Nova Igreja Batista do Paraná. Oitavo, odiados e evitados pelos judeus, ao ponto de os judeus não passarem por suas terras. Espartanos, samaritanos, corintianos ou argentinos? Samaritano. Nona, teocracia judaica. Letra A, Sérgio Moro, Bolsonaro e Lula. Letra C, rei, rainha de copas e valete. Letra B, né? Letra C, rei, sacerdote, profeta. Ou letra D, nenhuma das alternativas? Rei, sacerdote, profeta. Templo destruído em 70 depois de Cristo. Templo de Zeus, templo de Herodes, templo de Salomão, ou nenhum templo foi destruído em 70 depois. Beleza, tá todo mundo aprovado. É doido. Vamos orar? Só para a gente agradecer a nossa aula. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de aprender a Tua Palavra. Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor. Para quem vai assistir o culto, Senhor, dê um ótimo culto. Para quem já assistiu, dê uma ótima semana, Senhor. Proteja, guarde e que cada um aqui coloque em prática o que aprendemos contigo. Em nome de Jesus. Amém.